Muito bem, o portal Governador Celso Ramos para mais um podcast e hoje a gente está aqui com ele, Rafael Martins, que é o secretário de Assistência Social de Governador Celso Ramos, uma pasta extremamente relevante, importantíssima, que tem uma margem, né, digamos assim, de silêncio, porque vários trabalhos não podem, evidentemente, serem expostos. E a gente já vai falar sobre isso também hoje aqui nesse podcast. Bom, Rafael, prazer mais uma vez tê-lo aqui no portal Governador. Rafael, que é praticamente de Governador Celso Ramos, eu costumo dizer que quem é de Biguaçu é de Governador, até porque é o quintal de casa de Biguaçu, não tem como não ser, né? Um prazer, uma honra tê-lo aqui no portal. Muito obrigado, Alex, pelo convite, a toda a audiência do portal, todos os munícipes aqui da cidade de Governador Celso Ramos. Sim, né? Muito embora tenha nascido em Florianópolis, uma parte da infância em São José, mas vim bem cedo para Tijuquinhas, em algumas terras que a minha avó herdou, né? Dos seus pais. O meu bisavô, o seu Biel, era um marceneiro ali de Tijuquinhas. Olha só, minha avó Olga era aqui da Fazenda da Armação, né? Oh. Minha bisavó Olga. Então, olha só, quanta relação com o Governador Celso Ramos. Tem um sanguinho, mas de fato, desde a minha avó em diante, né? Daí a família se concentrou ali em Biguaçu, mas nunca perdemos o contato. Aliás, Tijuquinhas, Alex, é mais fácil você vir para governador, né, para o comércio, para banco, enfim, do que ir para o centro de Biguaçu. Então, a minha relação, né, muito embora esse parentesco distante, mas é com os amigos que fiz aqui, que tenho aqui, e muito embora morando em Tijuquinhas, né, sempre frequentei bem o governador Celso Ramos, né. Então, e o Rafael também é evangélico, né, Rafael? Desde quando é evangélico? Desde que nasci, né? Nasceu evangélico. Batizei com 12 anos, comecei no ministério na recepção, fui diácono, né? Certo. Em seguida comecei a liderar jovens, né? E prego quando tem oportunidade, enfim, né? A política, a gestão, né, de assistência social, ela consome bastante tempo, né? Mas é o que eu amo fazer, né? Levar a palavra. Eu acho que dentro da minha gestão, do trabalho que a gente faz na assistência, a gente pode mostrar, não em palavras, mas em fatos, aquilo que é o Evangelho. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho leva pão e salvação, né? Então não adianta você falar sobre o amor de Cristo, falar sobre Jesus e não levar para o necessitado aquilo que ele precisa, né? Então ajudar as pessoas que mais necessitam é sim um exemplo que eu aprendi de Jesus Cristo e que eu acho que toda coletividade deve aprender dele, né? Perfeitamente. E o Rafael, que tem uma relação direta com o mundo do direito, até porque é formado né, em direito. E como aconteceu isso de mergulhar no direito? Então, eu tinha algumas oportunidades, né? Eu saí com 14 anos de casa para jogar voleibol, né? Há uns 40 quilos atrás. Para quem não sabe, o Rafael tem 1 metro e quanto, Rafael? 1,98 m? 1,98 m. Da pesada, tá? Agora bem da pesada mesmo, Alex. Depois que parei de jogar vôlei, engordei bastante, mas há alguns quilos atrás eu jogava, cheguei a ser campeão. E eu sou testemunha disso, porque eu conheci o Rafael bem fininho e deu uma... Se perdeu um pouquinho, mas daqui a pouco volta. Volta. Então, com 14 anos eu fui para o Paraná, então joguei 3 anos ali pelo Paraná. Em 2011 fui campeão brasileiro estudantil, em seguida fui para São Paulo. Chegou ali na faixa dos meus 18 anos e digo, cara, não dá mais para enrolar, né? Vim de colégio público e através do esporte pude ter uma boa educação, sempre com bolsa e tal, né? Porque era de família simples, sou de família simples, ninguém na minha família é político. Eu sou o primeiro de muitos a ter ensino superior na família, então foi através do esporte, né? Da política pública, ligado esse ao contato, esporte, né? Com pessoas variadas, assim, sem dúvida, que faz um bem danado, né? Conhecer, né, um pouco do mundo e estudar, né? Aí fiz vestibular e agora, né? Daí passei na Federal para Psicologia, e através do Enem ali para Direito, né? E escolhi pelo Direito. E me realizo no Direito, especialmente agora estou fazendo a minha pós-graduação, né? Sou pós-graduando em Políticas Públicas e Direitos Sociais. O direito ele é muito amplo, né, Alex? Então, dentro da minha vocação, daquilo que eu me sinto, né, vocacionado, direcionado, o direito, como é muito grande, eu direcionei agora os meus estudos, né, para dar um foco na questão social. Tendo em vista que trabalhei esses 2 últimos anos lá na Secretaria Desenvolvimento Social do Estado, que agora voltou a se chamar na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família do Estado de Santa Catarina. Pois é, eu ia até inclusive pegar esse gancho aí, porque você foi bem ligado ao MDB de Governador Celso Ramos, né? Fazendo aqui uma retrospectiva para a gente entender o posicionamento do Rafael hoje.
Rafael foi ligado ao MDB de governador Celso Ramos, principalmente durante a gestão do ex-prefeito de Governador, Juliano. Inclusive, protagonizou alguns embates políticos aí. Queria que ele conversasse com a gente um pouquinho sobre isso. Aliás, a primeira vez que a gente está conversando sobre isso, né? Foram embates importantes relacionados à TPA. E qual de fato era a sua ligação? Por que você decidiu comprar a briga naquele momento? O que aconteceu? Eu queria que conversasse um pouquinho para a gente entender o teu posicionamento. À época, Alex, eu não tinha uma intenção política nisso. Era bem inocente, talvez, no seguinte sentido, conforme eu te falei inicialmente, eu sempre frequentei o governador Celso Ramos. Você era bem pragmático, né? Visitar um amigo, um parente, e eu achava um absurdo eu, morador de Biguaçu, para visitar você, Alex, meu amigo aqui, né? Ter que pagar ali uma taxa de 25, 20 reais, enfim, sem produzir lixo, enfim, era elitizar a praia, dentre outros fatores, né? E que eu alertei desde o começo. E o meu embate, né, com esse prefeito, ou com várias pessoas, né, que se posicionavam dessa forma, era no mundo das ideias. Eu nunca tive um objetivo quando, à época, fiz o Farofaço, aquele grande movimento na Câmara dos Vereadores, né, que encheu a praça e tal, ganhou uma mídia nacional, né? Passou no Jornal Nacional e Bom Dia Brasil, enfim, né? Mas era uma militância, um ativismo político, né? Que emergia da sociedade civil. Eu não era um agente político ali, né? Eu era um cidadão de Biguaçu que gostaria de entrar em governador, visitar os parentes, visitar os amigos, sem ser lesado. E pensando também naqueles que mais precisam. Porque tu veja, Alex... Mas naquele momento você ainda não trabalhava na Câmara de Vereadores. Não trabalhava na Câmara de Vereadores. Após, né? Obviamente, através do Helder ainda. Olha que feliz coincidência. Foi o Helder que viu esse meu movimento, né, esse meu ativismo político, e me chamou no Facebook. Lembro até hoje, vem aqui e tal, quero te apresentar a vereadora Carol, ela que está brigando contra. Ele começou os primeiros contatos. Isso, politicamente. Político. Né? Então, eu posso dizer que a minha carreira política, embora pequena ainda, né, começou em governador Celso Ramos, porque o meu primeiro emprego público, eu devo à comunidade de governador Celso Ramos, foi como estagiário da Câmara, não comecei como secretário. É verdade, começou... Aqui, né? Meu primeiro emprego público foi como estagiário da Câmara, ganhando uma bolsa de R$800, mas trabalhando, né, pela municipalidade. Era naquele contexto onde a oposição era a maioria, né? O Josué era presidente na época. era presidente, e, enfim, né? E a gente fazia um trabalho ali de, enfim, fiscalização, mas nunca de ataque a pessoas, o Alex. Eu talvez seja inocente da minha parte, então, mas eu tento sempre fazer uma abordagem no mundo das ideias, entende? A minha abordagem era contra a TPA, era contra uma ideia. Talvez o ex-prefeito tenha pessoalizado um pouco isso e deixado de... É isso que eu ia perguntar agora. Até fugiu um pouco da esfera política, foi para o lado pessoal ou não exatamente? É porque hoje a pergunta é até um pouco óbvia, porque por coincidência, né, ou não, porque a política é um mundo gigante também de movimentação, né? A política de hoje não é de amanhã e nem de depois de amanhã. Por coincidência, o Rafael acabou ocupando hoje a pasta que foi da ex-primeira-dama de governador, a esposa do Juliano. Como você enxerga isso? Absolutamente nada a ver? Qual a tua posição em relação a esse ponto? Olha, eu quando fui agregado no governo, né, eu estava na assessoria, né, do deputado Sérgio Mota, o nível salarial é o mesmo que o de governador Celso Ramos. Eu vim por um projeto que achei interessante. Eu acho que o Marcos ele tem uma capacidade muito incrível de aprender com os erros e com os acertos. Ele pôde conservar os acertos das últimas gestões aqui do município, né, e poder aperfeiçoar, suprimir os erros, melhorar. Ele é um cara de diálogo. Eu nunca tive problema com o Marcos, nunca fiz oposição ao Marcos, né? Era uma questão que talvez o ex-prefeito tenha, enfim, pessoalizado um pouco, enfim, né, o que não era o objetivo inicial, mas o Marcos ele sempre foi polido, né? Sempre tivemos boa conversa na Câmara, na época como estagiário, de respeito, enfim, e quando me chegou o prato, Alex, nessa situação de ser o secretário, um prato meio pronto, né? Não teve uma articulação que eu participei efetivamente, né? O Helder chegou para mim, escuta, quer assumir a secretaria e tal, é importante, então eu vim pela mão daquele que me trouxe para governador Celso Ramos, né? E posso contribuir com a cidade através dele, mas também com dois avaliadores muito importantes, que é o Pedro, né? E a figura do Samuel e também do Gustavo, que foram avalistas no seguinte sentido, de dizer para o Marcos que além de satisfazer uma condição política, né, que era o ingresso do Helder para a base do governo, também preencher uma questão técnica, né,
pela experiência que eu tive na secretaria, pela formação, pela pós-graduação na área, né? E poder tocar assistência de uma forma técnica, né? Fazer uma política pública de fato com retorno para a cidade e não só uma questão de cadeiras políticas, uma dança de cadeira política, né? Certo. E eu acho que essa foi a intenção e... De qualquer forma, acabou seguindo um protocolo político, né? Não teve como fugir disso. É importante frisar que a gente falou isso num podcast anterior aqui, por mais que o intuito seja técnico, mas o cargo em si de secretário é um fator político, não tem como fugir disso, é um cargo político, né? Mas sempre é importante, lógico, evidentemente, condicionar alguém que de fato tenha condições de fazer um bom trabalho ali, né? Até porque em pleno século XXI não cabe mais, né, colocar, digamos assim, qualquer um, nada contra ninguém, absolutamente, mas vamos colocar qualquer um e ponto final. Porque isso é realmente, né? E o Rafael, a gente sabe, eu conheço o Rafael, mas conheço o Rafael há algum tempo já, e sei que né, é o chamado fora da curva, que a gente costuma dizer, né? Bom, Rafael, e falando de secretaria, a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria que tem uma margem de sigilo muito grande, né? Muito. Porque envolve operações que não podem ser expostas, né, e que ficam... E isso até atrapalha o processo político, digamos assim, porque o secretário, de certa forma, não pode aparecer muito, não tem como aparecer os trabalhos em si, né? Sim. Mas quais as principais dificuldades da secretaria em se tratando de governador Celso Ramos? Quais as principais dificuldades que você encontrou ao chegar ali? Primeiro a gente tem que falar do macro para chegar no micro, né? A política pública de assistência social, Alex, como tu falou, ela é muito importante. No meu entender, ela é uma das principais de um município, do estado, da União, né? Mas ela sempre é o patinho feio na questão orçamentária. Por quê? Porque a saúde tem uma margem específica para ser investida, sim, educação, verdade, enfim, e não existe isso para o SUAS, né? Isso é um ponto... Então, você sempre lida, não é em Governador Celso Ramos, é em todos os municípios, com saúde a questão tem dinheiro, a educação tem dinheiro. E assistência sempre falta. E num momento, Alex, que a gente passou pela Covid-19 e o foco principal era a saúde, esse a questão dos empregos, da precariedade, das vulnerabilidades aumentou e muito. Os dados do governador Celso Ramos mostram isso. O nosso número de benefícios eventuais, cesta básica, auxílio funeral, auxílio natalidade, enfim, aumentaram muito em razão da vulnerabilidade, né, que houve, não na cidade só, mas em todo o Brasil e no mundo. Acaba refletindo aqui, né? Da Covid, né? Sim, sim. Então, é um apelo que eu faço, enquanto militante da causa, né, do SUS, que as gestões tenham um olhar mais atencioso. E no que tange ao município, eu não tenho tido essa dificuldade com o Marcos. É uma secretaria que ele tem dito que quer investir, que quer fazer acontecer, a gente se desdobra, mas por vezes a gente tem que ser criativo, tem que ser... né, fazer da casca de banana uma refeição, né, para poder entregar um serviço de qualidade, e vontade não tem faltado para isso. E toda ajuda ela passa por um filtro muito técnico também, que as pessoas às vezes não entendem. A gente recebe muitas mensagens aqui, o pessoal, tem ciclano que precisa disso e aquilo, e as pessoas acham que a secretaria pode chegar lá e simplesmente ajudar e ponto final, e não sabem que não é assim que funciona, né? As pessoas confundem, Alex, política pública de assistência social com Exato. assistencialismo. Exatamente. Tem que separar bastante. Ação social eu posso fazer enquanto civil. O portal Governador Celso Ramos, você que está em casa, você pode fazer. Arrecadar alimentos, doar, uma igreja pode fazer, mas política pública de assistência social só o Estado pode fazer. Ou seja, a União, Estados, municípios. Por quê? Porque a gente trabalha na perspectiva de garantia de direitos. Eu não estou fazendo um favor, fazendo um assistencialismo. E a situação tem que se enquadrar naquilo ali que pode. Estou garantindo, né, o que está na lei. A assistência social vai desde direitos humanos até o benefício eventual previsto na lei dos benefícios eventuais ali da cesta básica. Então é muito ampla, né? E a gente faz isso com previsão legal. A pessoa tem que ser cadastrada no CadÚnico, tem que ter um acompanhamento. A gente não simplesmente mata a fome dela com a cesta básica. Você pode dar uma cesta pelo portal, mas a cesta que sai da secretaria, digamos assim, tem outros elementos, um acompanhamento familiar, oficinas, enfim, né? Que a gente trabalha para ter um acompanhamento dessa família. Porque a perspectiva é de garantia de direitos, é de política pública e não meramente de assistencialismo, né? Então, é muito confundido, mas
para quem trabalha de forma técnica e como tem que ser, como é previsto na legislação, é bem mais sério do que imagina, o problema chega lá, a primeira coisa que a Secretaria vai fazer não é ajudar, por incrível que pareça, não é ajudar, mas sim verificar se aquilo cabe, né? Se procede. Se procede. Então tem uma série de protocolos a ser seguido, né? Trabalha com sigilo, como tu falou, enfim. Exatamente, É complexo. E por incrível que pareça, acontecem muitas situações, claro que aqui no portal a gente acaba sabendo, de um jeito ou outro a gente acaba sabendo, mas são inúmeros casos, né, de situações absurdas que acontecem e que, né, e o trabalho como tu falou, tem toda essa questão de, né, trabalhar e ainda trabalhar para que aquilo não vaze, para que aquilo, né, não se torne um problema ainda maior, né, digamos assim, né? A gente trabalha na prevenção, mas também remediando, exatamente, né, esses problemas. Eles são diversos, né? Quando se fala da Secretaria de Assistência Social, parece que já vai imaginar uma cesta básica na cabeça. O pessoal já pensa logo isso. E não é, muito mais amplo, né? Sim. A gente trabalha com questões de violência doméstica, crianças em situação de vulnerabilidade. São os pontos que eu ia citar aqui agora, mas eu fiquei até um pouco... Realmente, então E não são poucos. E não são poucos, exatamente. A gente acompanha... No Brasil, né? Violência doméstica, muita, né? Tem muitos casos aqui. Os índices em abuso sexual são altos, né, em relação a outros municípios sim. nossa região, e não nos vão faltar esforços e trabalhos na intenção de diminuir esses indicadores, de diminuir esses índices, né? Sim. Porque, como eu te falei, a gente não trabalha só para assistencialismo, né? Só para, enfim, questões políticas. É de fato para entregar a política pública para a população, né? E nesse sentido ela é bem mais ampla do que os benefícios que se ofertam. Às vezes a família vai procurando um benefício, mas chega lá, ela é amparada por toda uma rede, né, socioassistencial. Às vezes até vai querendo uma coisa e acaba até conseguindo muito mais do que aquilo que ela, né, pretendia. Então tudo depende, né? E é tão amplo que a Secretaria, nós noticiamos inclusive recentemente sobre o projeto de casas populares, né, que estavam sendo aí iniciadas. E como é que funcionou? A gente tive uma informação há poucos minutos atrás que teve uma mudança, enfim, o que houve? A gente fala separando os eixos, né, das casas em relação ao ciclone bomba, né, em 2020, como tu sabes, o governador Celso Ramos sofreu, né, com a questão do ciclone bomba, algumas casas foram doadas, enfim, e 6, o estado de Santa Catarina, à época capitaneado ali pelo ex-governador Moisés, né, pactou com o governador Celso Ramos no programa de transferências especiais, um valor de quase R$500 milhões, com uma contrapartida igual do município, né, quase R$500 milhões também, para a construção de 6 casas populares. 6 casas, famílias, em decorrência do ciclone bomba. Isso. Eu cheguei na secretaria em 20 de dezembro, né, e me deparei com o seguinte cenário: famílias que há 33 meses estavam recebendo da prefeitura o auxílio aluguel. Ou seja, suas casas foram destruídas, né, em razão da natureza, para não ficarem na rua, enfim, né, para preservar o direito, foram dados mais há 33 meses. Eu cheguei, gente, e esse processo aqui, o que aconteceu que parou no meio do caminho? A gente foi lá... porque não pode receber o tempo limite, não tem um tempo limite? Não. Bem na verdade, a lei, né, de benefícios eventuais, em regra, é até 12 meses. E ela foi estendida, né, para 36 meses, só que, já estamos estourando esse prazo, e não dá de estender novamente. A gente tem que resolver, de fato, o problema dessas famílias. E é o que eu procurei fazer, dar prioridade máxima. Foi isso que o prefeito me pediu para me empenhar nesse sentido. Então, a gente foi lá no planejamento, terminou, né, a fase de projeto, colocamos em licitação, licitamos, a empresa ganhou, e para dar ordem de serviço, batemos na porta do Estado para pagar as parcelas e, infelizmente, o novo governador, né, o novo governo, entendeu, por alguns motivos, né, que não deveria ser feita transferência especial, cancelou, não foi uma realidade só de governador Celso Ramos, é algo que o estado inteiro está vivendo, mas que reflete pontualmente na vida do nosso cidadão. Falei com o Marcos, a gente não pode deixar isso acontecer, enfim, né, trabalhamos tanto para entregar essas casas para essas famílias. Isso aconteceu recentemente agora, foi isso? Agora, recentemente, né? Então, mesmo sem essa contrapartida do estado, a gente vai superar com recursos próprios, né? Recurso próprio, o município vai, então, tomar a responsabilidade de fazer. A gente deve dar ordem de serviço nos próximos dias, né? Vamos comunicar, nos reunir com as famílias, enfim, mas de fato essas famílias não podem ficar desamparadas, né? E isso em relação às casas do ciclone bomba, mas a gente tem estudado, né, junto com o prefeito, junto com a Secretaria de Planejamento, um grande programa habitacional. Existe um déficit
habitacional no município, né? E, obviamente, a gente tem que fazer tudo da maneira legal. Tu sabes que a minha marca talvez seja a questão da legalidade, da probidade, então a gente vai fazer um conselho de habitação da cidade entre governo e a sociedade civil para criarmos uma lei, definirmos os critérios, né, de quem vai ser prioridade ou não, e vamos fazer sim um programa habitacional em Governador Celso Ramos, né? Interessante, bem interessante, até porque, como tu falou, precisa, claro que tem que ser feito um estudo para realmente saber, mas a gente se depara, vira e mexe, a gente se depara com muitas situações assim que realmente precisam, né? Mas é importante sim frisar mais uma vez que no caso específico dessas casas são decorrentes do ciclone bomba. Essas 6 do ciclone bomba. E 6 famílias que ficaram recebendo. Que recorreram à Defesa Civil à época, né? Quero frisar aqui a importância do secretário James, né, nesse processo todo, na busca pela Defesa Civil, na parceria a gente tem trabalhado. Aliás, Alex, a assistência social ela é uma secretaria muito dinâmica, ela fala com vários setores, ela é multifacetária, assim, né? Então, você depende da saúde, da educação, da segurança pública, e eu fico feliz porque... Tem que transitar bem, né? Eu posso contar com os meus colegas, né? Todos os secretários me receberam bem, a gente tem a porta aberta, né, para fazer a entrega que o cidadão merece e precisa. E você falou do prefeito, inclusive até agora, antes da gente começar, você recebeu a ligação do prefeito aqui, né? Então, a relação com o prefeito é sempre tranquila, normal. Ótima. Eu não posso reclamar. A Bom, forma que eu fui recebido... Espero que... Eu imagino... Ele deve estar ouvindo, assistindo e espera que não, também. Não, a relação com o Marcos ela é muito boa, né? Eu falo assim, o Alex, que de todos os lados a gente tem pessoas boas e pessoas não tão boas, né? E no governo não é diferente. E eu pude encontrar, especialmente no Marcos, né, um cara com uma humildade, uma vontade de fazer pelo cidadão, um cara técnico, né, porque é um efetivo, enfim, então ele sabe o lado também do efetivo, de estar dos dois lados do balcão, mas com uma vontade, com uma vocação muito parecida com a minha, que é de entregar para as pessoas, de ajudar as pessoas. E isso me deu uma empatia. Eu me sinto à vontade hoje de falar com o Marcos, né, de pontuar aquilo que precisa ser melhorado e prestar contas, né, do meu trabalho, porque a gente está na mesma frequência, digamos assim, né? Que é para entregar para a cidade. Então, me sinto à vontade, né? Com ele e com os meus colegas aí de secretariado também. Bom, e quando você chegou, eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Quando você chegou, em primeiro plano, teve aquela resistência inicial, porque, né? Eu já vi se você ter sido ligado ao MDB de governador, e aqui a nossa política realmente ela tem essa polarização que não tem jeito, ela é sempre bem expressiva, e teve aquela resistência, mas ela foi sentando de forma natural essa resistência, né? Por incrível que pareça, ela foi... Mas existe algum fato específico que tu detectou, teve que contornar, com alguém especificamente que tu consiga, que possa falar até pra gente entender? Claro, eu acho que o diálogo, um bom café, né? Ele é bom para todo mundo. Porque quando a gente ouve falar a respeito de alguém, a gente monta uma ideia na cabeça. Talvez a ideia de alguns seria um monstro, um inquisidor, alguém soberbo, enfim. Pior que isso acontece muito, eu né? Eu não sou isso, eu nunca fui isso, entende? Então, nada como a gente conversar. Isso foi bom para mim, foi bom para algumas pessoas, né? E olho no olho a gente tirar as nossas diferenças e construir algo para a cidade. Porque não importa se fulano, beltrano não gostam do Rafael. Isso é o que menos importa. O importante é se ele está a fim de cooperar para a gente fazer gestão para a cidade, para entregar para o munícipe, né? E isso absolutamente tem sido vedado, né, pelos meus companheiros. Pode ser que alguém não goste do Rafael, né? Mas se não gosta, finge muito bem. Eu me sinto acolhido, assim, né? Não posso reclamar. Bom, para encontrar o Rafael, as redes sociais do Rafael tá no Instagram, tá no... Isso. Rafa Martins, com PH, né? Como meu nome, rafamartins.sc. Pode seguir lá no Instagram, interagir, chamar. O meu contato também está à disposição de todo mundo. Para pregar na igreja também, porque ele também prega, né? Isso. Prega com aquela eloquência, é mais calminho assim, dá aquelas agitadas também, né? Dá, né? Quando o espírito empolga a gente vai. Mas a minha linha é da palavra, né? É o ensino. Mais, aquela coisa mais sucinta, assim. É o que eu gosto, né? Eu acho que nada... Perguntei assim porque o Rafa é assembleiano raiz, né?
Não, na verdade a minha formação foi na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Foi lá que eu me batizei. Mas é meio parecido ali. É uma igreja, né, neopentecostal, tem uma ênfase bem grande, né, nas 4 doutrinas, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Então esse ministério de cura, libertação, enfim, eu sempre vi, né, desde pequeno, né, isso acontecer. E a minha segunda escola foi a Palavra Viva Church, né, do meu querido amigo Bispo Flori, né, onde eu cresci muito, aí mais doutrinariamente, né, na questão teológica. Eu achei que tu tinhas nascido, sabias que não era já há muito tempo da Assembleia, mas achei que tinhas nascido na Assembleia de Deus. Tem um jeito de assembleia, o pessoal costuma falar assim, né? Porque eu trabalhei assim que eu saí de governador Celso Ramos, né? Eu ajudei aqui na coordenação de campanha da deputada Giovanni de Sá, e a partir de 2019 eu trabalhei 2, 3 anos então com foi ela. por isso, talvez, que eu tenha associado. Eu fui muito em Assembleia de Deus, ela é bem característica. Ela leileiana até o tutano, né? É verdade. E trabalhei esses 3 anos com ela, então a gente acaba pegando o jeito, né? Tem um autor que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu convivi com muito assembleano, então talvez em virtude disso tu tenhas pensado. Bom, Rafael, mais uma vez, nosso muito obrigado, né, por ter aí nos oferecido, né, esse tempo para conversarmos com as pessoas, né, com o Comunispe. Mais uma vez eu quero agradecer também o pessoal de Governador que está aí ouvindo no Spotify. Muita gente liga para mim, Alex, bacana, vou sair com o carro, ligo no Spotify, começo a ouvir o podcast e saber, enfim, me informar mais. Então é muito bacana, né, esse feedback que o pessoal passa pra gente. E quero agradecer ao Rafael, né, por estar aqui se dispondo e se expondo, né, com a comunidade, para que o pessoal conheça, veja um pouco do teu trabalho frente à assistência social de governador Celso Ramos, como a gente falou, uma secretaria extremamente importante, né, que o trabalho exige um quê a mais, né, não desmerecendo as outras secretarias, claro, mas tem que ter uma porção de sensibilidade maior, porque você lida com problemas dos mais variados, casos de estupro, violência doméstica, enfim, coisas que acontecem, eu vou ousar dizer, no submundo de governador Celso Ramos, porque acredite, existe. E a assistência social está sempre ali, naquela ponta, né? Naquele lugar, sempre agindo, trabalhando, e isso exige sim que tenha alguém de caráter à frente desse trabalho, né? Não cabe mais, né, governador Celso Ramos, ter qualquer um na frente de qualquer coisa. E fico muito lisonjeado em reconhecer, né, e saber que essa pasta está sim em boas mãos, sendo gerida aí pelo nosso Rafael Martins, com PH. Nossa, muito obrigado. Fica à vontade para as considerações finais. Não, obrigado, Alex. Dentro disso que tu falou, eu quero colocar à disposição, né, toda a Secretaria de Assistência Social para você que está nos ouvindo, né? Talvez você que está nos ouvindo, nos acompanhando, vive uma situação, né, de violação de direitos e eu quero que você possa contar com a Assistência Social de governador Celso Ramos, né, para intervir, para mediar, né, e às vezes até remediar os problemas, né? A gente está com algumas iniciativas bem bacanas, o Alex, que eu quero deixar expostos aqui, né? A primeira iniciativa foi o Bazar Social, a gente está finalizando a campanha do agasalho, e até te contando um pouco, um dia eu cheguei lá na secretaria e eu vi uma senhora com algumas crianças ajoelhada no chão, olhando um saco de lixo com algumas roupas dentro, escolhendo algumas roupas, e aquilo me tocou muito o coração, né? Eu digo, tá, gente, o que ela tá fazendo? Não, ela tá escolhendo roupas. Eu digo, tá, mas no chão, que coisa indigna e tal, pô. Peguei lá o saco de chão, colocamos numa mesa, ela pôde escolher as roupinhas dela e tal, e fui para casa contente. E ali eu tive uma ideia, que foi a questão do bazar social. O container que era da obra, né? A gente ganhou alguns cabides e araras da Chamelle, e a gente conseguiu fazer tipo uma lojinha. Ou seja, a gente continua doando roupas que a gente ganha da campanha do agasalho, mas agora a pessoa tem a oportunidade de escolher com dignidade. Ela vai lá e vê pela sua numeração, pelo seu número, e sai ali com a sua sacolinha, né? Bacana. Com dignidade. Então, quero pedir... Ela leva aquilo que ela realmente quer, né? Exatamente. Tem a oportunidade ali de provar, de escolher. Funciona como se fosse uma loja de verdade, lojinha, né? Sei. Zero custo para a prefeitura, né? Mas entregando não só roupas, mas Mas dignidade. Esse container fica onde exatamente? Na frente da Secretaria de Assistência Social, o antigo container da obra, né? Perto do ginásio ali de Calheiros, né? Então, olha só que bacana isso aí. Vamos divulgar isso aí. Claro, sem dúvida. E quero fazer um convite. Você que não precisa da assistência social, mas você pode
pode contribuir, né? Você precisa sim, mas é ajudar o próximo, né? Então você que tem roupas, cobertores, né, em bom estado de uso, você pode doar lá na assistência social, a gente trata, né, e dá para aquelas pessoas que realmente precisam ali no Bazar Social. Outra iniciativa que vai ficar do lado, no mesmo conterrâneo do lado, é o Balcão do Emprego, Alex. Por quê? Eu entendo que o melhor programa de assistência social que a gente pode dar para uma pessoa é o trabalho e a dignidade. Ela tem que entrar na assistência social, mas com uma porta de saída, né? E isso a gente faz através dos cursos profissionalizantes que a gente ofertou e deve ofertar, né? E a gente agora deve inaugurar o Balcão do Emprego, que é uma parceria que a gente está fazendo na assistência social com a Fiesc Senai, né? Onde as pessoas vão cadastrar, assistidas pela assistência social, né? Vão cadastrar os seus currículos, vão ter sua mão de obra qualificada e vão ser inseridas no mercado de trabalho, onde as empresas também da cidade e da região vão poder cadastrar suas oportunidades e a gente vai ser esse articulador de oportunidades, né? Certo. Porque a assistência social tem que ter porta de saída, né? A pessoa não pode ficar dependente do Estado. Verdade. A gente tem que oportunizar ela, é a sua liberdade, né? De e a sua fato, independência. solucionar o problema, né? E por último, né, a gente deve inaugurar nos próximos dias ali o Centro do Idoso e foi listado, né, dia 29, duas empresas já foram ganhadoras das modalidades. Fica ali no lado do posto de saúde de Palmas. Isso, né? de Palmas, a gente deve inaugurar, né, com as oficinas sociais. A gente vai ter aulas aí para as crianças, para os idosos, né, que participam da nossa política de canto coral, música, né, violão, inclusão digital, né, dos idosos que padecem muitas vezes no celular, no computador, né, enfim, são várias ações aqui que peço que vocês sigam, né, Ação Social GCR no Instagram, né, e possam compartilhar, nos ajudar e, enfim, né, se informar das nossas ações ali na assistência social. Perfeito, perfeito. É isso aí, nosso muito obrigado. Mais uma vez, nos acompanhe também no Instagram. A gente deixa, apesar que o pessoal está assistindo bastante pelo Instagram também, então fica aí no Spotify, no Instagram, e a gente está deixando também disponível no YouTube também, tá? A gente está começando a deixar nosso canal no YouTube, né? Então, várias plataformas aí para vocês escolherem como quiserem, tá bom? Nosso muito obrigado a todos. É isso aí. Obrigadão, Deus abençoe. Um abraço.